Bom dia pessoal, aqui é o Felipe de novo. Hoje eu vim falar um pouco sobre a série de vídeos que eu vou fazer sobre virtualização, né? Em específico sobre o Docker e o VirtualBox. Hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre como que era antigamente, qual foi o primeiro passo e como que a gente está hoje sobre a questão de virtualização de aplicações, né? Eu vou fazer uma série de vídeos em específico sobre VirtualBox e sobre o Docker, incluindo assim o que você pode fazer com os dois programas, quais são os recursos que ele oferece, né, ao programador ou ao administrador de sistemas ou qualquer um que deseja melhorar a sua dinâmica de trabalho. Também vou estar falando um pouco sobre algumas outras tecnologias. Vamos lá, pessoal. Virtualização. Pessoal, antes da virtualização, em específico da virtualização de aplicativos, funcionava mais ou menos desse jeito aqui. Era um aplicativo por servidor físico. Então, se você tinha uns 10 aplicativos na sua empresa, 10 programas, 10 softwares talvez, ele estava funcionando em 10 máquinas físicas, né? Então você tinha um servidor web, ele estava numa máquina física. Você tinha um banco de dados, ele estava numa máquina física. Então acontecia que a demanda por esses servidores não era uma demanda talvez muito alta e sempre usava pouco recurso da máquina. Agora muitas máquinas funcionando, isso gerava uma mão de obra muito grande, porque todo o hardware ele está suscetível a erros, falhas, o HD pode dar problema, a fonte dá problema e etc. E quanto maior o número desses servidores físicos, maior a probabilidade desses problemas acontecer. O próximo passo foi a introdução dos hypervisors, né, que é o tipo 1 e o tipo 2. O mais comum aí para os programadores, para quem desenvolve algum tipo de aplicativo ou de sistema, é o Type 2, né, o Type 2 Hypervisor. O que eu vou falar em específico é sobre o VirtualBox. Vou estar fazendo uma série de vídeos. O que acontece com o Hypervisor? O Type 1 ele não tem o sistema operacional aqui, ó, entre o hardware e o hypervisor. Ele é em termos como se fosse um sistema já instalado no hardware e ele serve de base para as máquinas virtuais, para as VMs. Então você perde aí uma camada aqui e você ganha performance, você ganha espaço em disco. Então hoje no enterprise, né, no mundo comercial, é muito comum ver o Type 1 Hypervisor e em questões locais, desenvolvedores, programadores, o tipo 2, até porque você tem o seu sistema operacional instalado na sua máquina, você vai instalar o Hypervisor, que no caso seria o VirtualBox, o VM Player ou algum outros pagos que tem, e aí no Hypervisor você vai instalar uma VM, uma Virtual Machine, e nessa Virtual Machine ela é praticamente um sistema em si. E aí você vai poder ter uma VM, uma app por VM, né? Em várias VMs em um único hypervisor. Aqui no caso, vou mostrar aqui o exemplo para vocês, uma ilustração. Aqui, ó, era o método antigo, que era uma aplicação por servidor físico. O próximo passo foi a introdução dos hypervisors, que mudou um pouco, facilitou muito. Então, em uma máquina física,
o cliente ele pode ter o servidor web, o banco de dados e algum outro sistema ou algum outro recurso ou serviço que ele está oferecendo, tudo talvez em metade ou menos que a metade do número de servidores físicos que ele tinha antes. Depois disso, recentemente, nos últimos anos, foi introduzido o conceito de containers, né? O mais famoso hoje sendo o Docker, mas eu quero ressaltar que o Docker não é o único tipo de container, e antes que o Docker implementou o recurso de containers, o Google já tinha algo bem similar. Aqui, ó, olhando a questão do hypervisor, ele tem o hardware, o sistema operacional da pessoa, do cliente, e ele é instalado no sistema operacional, e ele pode ter o guest OS. Esse aqui é o host OS, o sistema operacional seu, local, o que você, como se fosse o anfitrião. E aqui é o guest, são os convidados, no caso, são os outros que você vai instalando. Por exemplo, eu tenho um servidor Linux Ubuntu, aqui eu posso ter um Oracle Linux e aqui ser um CentOS 7, por exemplo, e cada um com seu cada um sendo um sistema operacional completo, né? Até a instalação é uma instalação de um sistema completo. Você faz o download do ISO, da ISO, do sistema operacional, cria um pendrive, ou no caso, cria uma nova máquina no programa no VirtualBox, e aí você associa esse ISO àquela máquina que você criou, inicializa e faz toda a instalação completa. Formata a partição virtual. Então não é algo rápido. Às vezes às vezes dá um pouco de trabalho. Você tem que instalar todas as dependências do seu aplicativo todas as vezes que você cria uma nova ou muda algo. Tem como salvar, né? Entre a virtualização e os containers, tem algumas outras ferramentas que facilitaram um pouco aí a vida do desenvolvedor, que seria o Vagrant. Porém, o Vagrant até hoje, pelo que eu conheço, ele não é aconselhável para produção. Ele é aconselhável somente para o desenvolvimento. Logo em seguida, entrou o conceito dos containers. Como funciona mais ou menos o conceito dos containers? Você tem o mesmo hardware, você tem o seu host OS. O container, ele funciona mais ou menos aqui nessa outra foto aqui, ele pode ilustrar um pouco melhor. Ele tem as tecnologias. Aqui do lado direito, você tem o Linux kernel. Aqui passa como se fosse um hypervisor do lado direito. Toda vez que você tem o seu sistema operacional, em específico Linux, você está usando o seu user space. O que o Linux faz para para encapsular todo o aplicativo container, ele cria outro user space específico para aquele aplicativo. Então você, nesse outro user space, você pode ter outra versão de pacotes e dependências. Você pode é um sistema em termos completamente desvinculado do seu sistema atual. Nessa outra foto aqui, nós temos mais ou menos um pouco da linha do tempo. O tipo 1, hypervisor, o tipo 2, que é o mais famoso, a introdução do container, e por último aqui o Docker. O que o Docker fez, pessoal? O Docker pegou esse conceito de container
e deixou muito fácil da gente trabalhar, né? Eu nos próximos vídeos vou estar explicando o básico sobre o Docker, como fazer imagens, como baixar imagens, rodar containers, fazer o networking, fazer o link entre esses containers. Bem fácil, pessoal. Quais são os recursos que o Docker usa em termos um pouco mais específico? Ele usa esses recursos aqui do Linux kernel, que seriam em específico cgroups e o namespaces, para poder criar um novo user space e instalar todo o sistema. Alguns pontos para estar preocupado ou para estar de olho. Inicialmente o Docker estava com algumas preocupações e questões de segurança. A questão de compatibilidade também. Ele tem o requerimento de um kernel do Linux específico. Inicialmente também o tamanho das imagens, né? Se você tem um aplicativo simples, você faz a sua imagem, o seu container, ele fica um pouco pesado, mas há recursos e há maneiras de melhorar e optimizar o tamanho das imagens. Pelo que eu sei até hoje, a questão da compatibilidade tem melhorado. Se eu não me engano, o Windows Server 2016 já vai sair com compatibilidade total com o Docker. A questão da segurança também já foi melhorada bastante. E a cada dia os sistemas operacionais, como por exemplo o Fedora, o Red Hat, o próprio Ubuntu, já estão gerando aí versões atômicas, que seriam versões mais enxutas, específicas para o Docker. Também podemos ver a adoção de containers e dockers pela AWS, que tem um sistema de hospedagem, né, de Docker. E também tem um Docker Registry, onde você cria sua imagem e hospeda sua imagem lá. Então, quando você vai para um cliente, você dá o Docker Pool da AWS. Então, facilita um pouco mais a hospedagem das imagens de Docker. Pessoal, isso aí é tudo, né? Foi uma explicação bem superficial aí da virtualização, mais ou menos, do que é o Docker, como é que foi a questão dos hypervisors. E nos próximos vídeos eu vou estar falando um pouco mais sobre, em específico, o VirtualBox e um pouco mais profundo sobre o Docker. Obrigado aí pela sua atenção. Qualquer dúvida, deixe um comentário e até a próxima.